Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento, passando aí por todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Não necessariamente abordando todos os profetas, né? Porque tem profetas que não escreveram livros, mas nós estamos dando um enfoque na interpretação panorâmica porque é um resumo dos livros proféticos do Antigo Testamento, que são enumerados em 17. Nós temos 5 livros conhecidos como profetas maiores, e hoje estamos no último livro dos profetas maiores, o livro do profeta Daniel. Não menos importante ou mais importante, mas também pensando até mesmo na ordem que esses livros aparecem no Antigo Testamento. E o livro do profeta Daniel ele é interessante, são 12 capítulos dentro desse livro, e é um livro onde o profeta ele está na Babilônia. Diferentemente de outros profetas, por mais que alguns profetas também profetizavam diretamente da Babilônia, como nós vimos o caso do profeta Ezequiel, mas o profeta Daniel ele é levado para a Babilônia junto com outros jovens, e ele recebe um treinamento de 3 anos. Ele é capacitado em toda a cultura, política, religião dos babilônios para servir ao rei Nabucodonosor. E ao longo dos 12 capítulos do livro do profeta Daniel, vão ter vários acontecimentos que mostram, sobretudo, a soberania de Deus. Então, se pudéssemos colocar uma palavra, ou melhor, né, um termo aí, um trecho, uma frase para dizer qual o tema central desse livro, seria soberania de Deus. Ao longo do livro nós vemos o quanto que Deus é soberano sobre os reinos, sobre as vidas e sobre a história. O livro pode ser dividido de duas formas. Nós podemos fazer uma leitura panorâmica do livro, do capítulo 1 até o capítulo 6, e podemos fazer uma leitura panorâmica do livro do capítulo 7 até o capítulo 12. Do capítulo 1 ao capítulo 6 vai mostrar a história sobre Daniel, ainda que tenha um capítulo dentro desse livro que vai falar, o famoso capítulo da fornalha de fogo, né, onde aparecem os 3 amigos de Daniel, que também são levados junto com ele, pois Nabucodonosor, os babilônios, vão levar vários jovens do povo de Israel, do reino de Judá. É importante frisar isso, porque muitos anos antes o reino conhecido como Reino do Norte, ou Reino de Israel, com sua capital em Samaria, como nós vimos em vídeos anteriores, já havia sido levado cativo. Então, com a destruição, quando Israel é sitiada pelos babilônios, isso vai acontecer no finzinho do reinado lá de um rei conhecido como rei Joaquim. Quando a Babilônia sitia Jerusalém, são levados cativos esses povos. Nós vimos em aulas anteriores, eu dei um foco muito grande aí no panorama do livro do profeta Ezequiel, que foram 3 levas, né, que ocorreram. Em uma dessas levas, a linhagem real, os sábios, os jovens ali com grande potencial para ser explorado na Babilônia foram levados. Dentre estes foi levado Daniel, os seus amigos e outros também que acabam não tendo os seus nomes relatados dentro do texto bíblico. O profeta Daniel ele vai profetizar, vai viver na Babilônia por cerca de 67 anos, não 67 anos de vida, mas 67 anos aí de profecia do profeta Daniel. Vai ser levado no período de Nabucodonosor e até o 1º ano do rei Ciro, que também é conhecido por muitos como rei Dário, né? Aí é meio incerto se o rei Ciro seria mesmo o rei Dário, mas que tudo indica sim. No 1º ano do rei Ciro vai terminar essa história de registro profético de Daniel. Um breve panorama dos capítulos principais ali do livro do profeta Daniel, que é importante para nós refletirmos sobre o tema central, que, como eu disse, melhor seria definido como a soberania de Deus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6 vai ser a história de Daniel, a história dos amigos de Daniel, e também a história até o capítulo 4, a história de Nabucodonosor. No capítulo 1 mostra a juventude, a educação, o conhecimento de Daniel e também o conhecimento e sabedoria que os seus amigos
receberam, que aqueles jovens que foram levados cativos para a Babilônia receberam. Logo no capítulo 2 já vem a interpretação de um dos sonhos de Nabucodonosor, que vão ser registrados no livro de Daniel, dois sonhos. Esse primeiro sonho é o sonho da estátua, a estátua que tinha várias partes ali, uma cabeça de ouro, partes do peitoral de prata, partes que tinha bronze descendo mais próximo ali a cintura, e os pés lá de ferro e de barro. E aí vão ter várias interpretações já para a segunda parte do livro, a partir do capítulo 7, que tem uma literatura e um viés totalmente apocalíptico. Então, se falarmos do gênero do livro do profeta Daniel, nós temos dois gêneros. Um gênero de narrativa, que conta uma história, registra algo que aconteceu, e um gênero apocalíptico, que aponta para algo que iria acontecer no futuro. Qual futuro seria esse? Seria um futuro próximo lá que o povo de Israel iria viver depois do cativeiro da Babilônia, quando eles retornam, já quando os persas ou os medo-persas, né, mas posteriormente eram os persas, estavam dominando, estavam tendo ali o domínio sobre o povo de Israel, ou vai ser um período dos dias de hoje, ou dias que vão acontecer muitos e muitos anos depois? Há várias interpretações quanto a essas questões, mas uma coisa é certa, várias profecias são reveladas ali ao longo do livro de Daniel. O capítulo 3 vai falar sobre a história da fornalha, onde os três amigos de Daniel vão ser lançados, Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, e vai falar sobre o livramento de Deus. Então, mais uma vez, a soberania de Deus sobre a história. O rei Nabucodonosor levanta uma estátua e todo aquele que não adorasse, né, não se prostrasse perante aquela estátua dele, então ele se endeusando ali, se colocando como um Deus, colocando como alguém digno de adoração, todo aquele que não se prostrasse iria arcar com as consequências. Consequências estas que foi ser lançado na fornalha de fogo. A história é uma história bem famosa, que 3 homens foram lançados, né, mas que um quarto homem aparecia dentro daquela fornalha. Então Deus aparece dentro daquela fornalha, alguns interpretam que era Jesus, outros interpretam que era um anjo. O fato é que Deus livra os amigos de Daniel, mostrando a soberania do Deus de Israel e mostrando o quanto que Deus é com aqueles que o buscam e com aqueles que se mantinham firmes, né, no propósito, na crença daquilo que tinha sido passado para o povo de Israel. O capítulo 4 é um capítulo bem interessante, porque lá no capítulo 4 vai vir uma previsão, né? Mais uma visão que vai ser interpretada por Daniel. Muitas coisas vão acontecer ao longo desses capítulos, mas eu estou fazendo um breve panorama, então não dá para a gente abordar tudo. Mas a visão da queda de Nabucodonosor e do retorno de Nabucodonosor. O capítulo 4 traz então mais uma interpretação que Daniel receberia a iluminação de Deus para decifrar referente a Nabucodonosor. Muitos interpretam que entre os capítulos 4 e 5 tem cerca de 20 anos, e aí é um registro de 3 reis, ou seja, um dos motivos da profecia, dos escritos de Daniel serem por um longo tempo está no longo período de reinados que Daniel também escreveu, que Daniel também veio a profetizar. E o capítulo 6, o capítulo 5 vai ser importante, pois aparece a figura de Belsassar, um outro rei ali dentro do domínio babilônico, e porque vai aparecer 3 palavrinhas importantes ali, né, que o povo interpreta de diversas formas, mas que a interpretação básica delas seriam medidas de tempo, que são as palavras Mené, Tekel e Parsim, que é para dizer que o tempo não só de Belsassar filho de Nabonido, mas também o tempo daquele reinado da Babilônia estava por findar, e que a Babilônia ou o reinado seria entregue na mão dos medos e dos persas, o que vai acontecer pouco tempo depois. O capítulo 6 é um capítulo também muito famoso. Dentre várias coisas que esse capítulo vai narrar, ele vai falar sobre
o episódio de quando Daniel é lançado na cova dos leões. Então, quando Daniel é lançado na cova dos leões, e mais uma vez Deus intervém a favor do seu servo, né? Assim como ele tinha intervido lá no capítulo 3, que ficou registrado no capítulo 3, com os amigos de Daniel, ele intervém agora a favor de Daniel. Dos capítulos 7 até o capítulo 12, como eu havia dito, é o momento onde vem as visões de Daniel. Também é conhecido por muitos, é considerado por muitos como um pequeno apocalipse ou pequeno apocalipse do Antigo Testamento. Quando vamos interpretar, estudar, ler, decifrar o Apocalipse, o livro do Apocalipse de João, precisamos olhar para o livro de Daniel, sobretudo os capítulos 7 até o capítulo 12, onde virão diversas visões do profeta Daniel. Não vou trazer explicações sobre essas visões, porque seria uma aula para interpretar diversas dessas visões e o objetivo não é esse. O objetivo é que vocês venham entender ou venham ter bases para a leitura adequada do livro do profeta Daniel. Por isso que é panorama do livro de Daniel. Capítulo 7 é onde vem a visão dos animais, do ancião e do filho do homem. Quais animais esses? Animais que prefiguram nações ali, né? Puxando desde do domínio e reinado lá dos assírios, o reinado da Babilônia, o reinado dos medo-persas, o reinado dos gregos e o reinado dos romanos, interpretações que são trazidas sobre a figura ali daqueles animais. O que vale é a soberania de Deus está acima desses grandes impérios. A figura de animais ali era simplesmente para mostrar a força que aqueles impérios tinham, o domínio que aqueles impérios teriam durante certo tempo, mas sobretudo para mostrar que Deus estava acima de todos esses impérios. Então a soberania de Deus é totalmente superior a poder, domínio e governo dos homens, ao poder, domínio e governo das nações. Capítulo 8 vai ter mais uma visão, que é a visão do carneiro e do bode, que são novamente conflitos entre reinos, conflito entre nações que dominavam naquele período ou que dominariam por certo tempo ainda no mundo. O capítulo 9 é muito famoso, é o capítulo das 70 semanas, tem diversas interpretações, e aí uma Bíblia conhecida como Septuaginta, que é a tradução do hebraico do Antigo Testamento para o grego. Então é a Bíblia grega do Antigo Testamento. Quando ela traduz, no lugar de 7 tempos, 7 anos, ela traz algumas confusões, assim, ela traz algumas noções que vão até nortear algumas linhas teológicas de interpretação do Apocalipse, mas nós também não vamos falar disso porque seria extremamente longo e extremamente complexo para trazer essas diversas vertentes. Capítulo 10 vai ter a figura do homem vestido de linho. Muitos interpretam que seria um anjo, muitos interpretam que não seria a figura de Jesus, mas boa parte das interpretações apontam que esse homem vestido de linho é a figura de Jesus. Capítulo 7, gente, até o capítulo 12, por isso que nós chamamos de um pequeno apocalipse, porque ele aponta para o futuro. Tanto um futuro breve, pensando naquele povo, né, para aquele povo, quanto um futuro longo, distante, que nós não sabemos quando que seria. Por isso que no Novo Testamento há leituras do livro do profeta Daniel, as citações do livro do profeta Daniel, tamanha é a importância aí desse livro. O último reino que vai ter um domínio citado ali, descrito de forma mais próxima ao que Daniel estava escrevendo, ao tempo que Daniel estava vivendo e ao público de anos mais próximos, vamos dizer assim, de Daniel, ao público destino mais próximo, seria o reinado medo-persa. E no capítulo 11 vai falar sobre o fim do reinado medo-persa. E o capítulo 12 ele vai fechar falando sobre o tempo do fim. E aí um trecho lá do capítulo 12, o versículo 8, depois de todas as visões que Daniel teve, né, ele vai dizer: eu, Daniel, ouvi, mas não entendi. Então Daniel vê,
Daniel ouve, mas Daniel não entende. E aí tem muitas pessoas que querem trazer diversos significados sobre esses últimos capítulos do livro de Daniel. Nós precisamos tomar muito cuidado porque o próprio Daniel não entendeu muitas coisas que estavam sendo passadas para ele. Então, se o próprio Daniel não entendeu, quem somos nós para trazer explicações concretas, explicações absolutas sobre a luz desses textos bíblicos? Então, essa foi a nossa última aula para falar dos profetas maiores, os 5 profetas maiores. E na nossa próxima aula nós vamos entrar no estudo daqueles que são conhecidos como profetas menores, iniciando o estudo do profeta Oséias. Aguardo vocês.